Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Nunca vivemos sem dados e bancos de dados. Os arqueólogos dizem que cuneiformes e chapas de barro e hieróglifos em papiros em escavações de ruínas. Eram todos para registrar quantos itens estavam estocados, quantos vinhos existiam na adega e quem devia o que a quem. É consolador, embora frustrante, ver que as pessoas há 3.000 anos viviam de maneira tão convencional quanto a nossa. A civilização difunde-se através de registros dos acontecimentos. Cada um de nós deixa registros oficiais para anos que virão. Certidões de nascimento, boletins escolares, registros militares, históricos de empregos, contas bancárias, referências de crédito e seguro social. A lista é infinita, antiga, velha. Sim, e por falar em velho... Velho é esse que é lá de tretado nesse espertofone que acabou de sair da caixa. Realmente alguém achava que a gente não ia conseguir colocar, né? Não, tava no nosso banco de dados essa piada. O texto começou tão sério, terminou tão nós. Você não entende burlufa? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o 70º episódio da Retrocomputaria e nós não usamos o banco de dados para guardar isso. Mais ou menos. E nesta mesa em formato quadrado, quase cúbico, que tem 4 lados, mas apenas 4 lados, estamos aqui eu, Giovanni Nunes, eu, Juan Carlos Castro, eu, João Cláudio Fidelis e eu, César Cardoso. E como você já top no nosso episódio, Dores de Carne, vem frente. Ai, caramba! Não, top do nosso episódio é banco de dados, mas para falar de banco de dados nós temos que dar uma passadinha. Nós vamos falar aqui, inicialmente vamos começar a falar do moedores de carne, quer dizer, os mainframe, tecnicamente só fazem a mesma coisa. Vamos lá, o surgimento dos bancos de dados, ele coincide justamente com a disponibilidade do armazenamento de acesso direto, ou seja, disco HD, que ocorreu lá mais ou menos pela primeira metade da década de 60. Giovanni, seria aqueles hard disk que você carrega o carrinho de mão? Sim, as panelas. Nossa. Temos um post bem antigo sobre o primeiro HD, né, da IBM sendo carregado justamente por um carrinho. Eu lembro dessa foto. Sim. Essa foto é icônica. O incrível é que é um mega. Essa foto é tão icônica que vira e mexe alguém compartilhar no grupo da Retrocomputaria no Facebook. Antes do surgimento do disco, do surgimento do banco de dados, o acesso à informação era sequencial em fita, com o uso de flat files, né? Ou seja, um arquivo gigante. E você tinha que passar por todo o arquivo para achar a tua informação. Ou para compilar sua informação, você não tinha informação de forma imediata. Tipo, se fosse o último registro do banco, a fita inteira ou as fitas inteiras teriam que chegar até o ponto lá para você pegar o que você precisava. Imagine que você tem um arquivo imenso no bloco de notas e você não pode usar page up, nem page down, nem home, nem end, nem seto para cima, nem seto para baixo. Só seto para esquerda e para direita. 90% das pessoas fazem isso. É mesmo, é? Bom, desde 90%, provavelmente 70%, uma galera pelo menos sabe utilizar, sabe como achar, procurar o menu. Tô nem falando de Ctrl F, achar, procurar. Mas imagina você não ter nem o Ctrl F. Assim, vamos tentar assim explicar pra criançada que é do Select Asterisk From pra cá, o que é esse tal de processamento em lote. Gente, eu jurava que eu tinha escrito isso aqui na minha pauta. Devem ter roubado ou excluído o registro. Basicamente é o seguinte, você tem, aquilo que a gente começou a falar, nós temos uma fita com todo o arquivo. Aí, digamos, eu queria saber, por exemplo, uma relação de pedidos por estado. Aí você teria que convencer o analista a fazer um programa para isso. Em vários cartões perfurados seria alimentado o sistema. Você faria toda a leitura desse troço e o computador faria literalmente, ele iria registro por registro e faria as continhas de acordo com o que você pediu no programa e geraria um relatório impresso. Ou seja, a informação ela não estava acessível. Não pelo menos num prazo imediato. Pelo menos 24 horas. Não, e tem outra coisa importante que a gente vai utilizar todo o episódio, que é o fato de que o banco de dados ele não existe em si na computação. O banco de dados ele existe para, além de guardar informação, para que você possa extrair a informação dele, gerar os relatórios. Essa questão de relatórios, vocês vão ver, nós vamos voltar várias vezes durante o episódio. Isso é coisa muito importante que tem que estar muito claro para quem está ouvindo, né, o nosso episódio. A informação ela existe para alguma coisa, ela não existe
existe por existir por si só, né? Alguém sabe aí, tem uma ideia de quando foi a primeira referência ao termo database ou database no mundo? Bom, a Wikipedia deve saber, né? Vamos lá, tá certo, tá aqui. Deixa eu procurar aqui, deixa eu procurar aqui no banco de dados da Wikipedia, achei. E tem um dicionário em inglês também, o Oxford. Tem, no Oxford. Os grandes dicionários da língua inglesa citam o primeiro uso do termo database em um relatório da empresa System Development Corporation, no longínquo ano de 1962. Na Califórnia. Califórnia. Eu gostei do nome dessa empresa, acho que os caras estavam totalmente sem imaginação. Vamos pegar várias palavras genéricas relacionadas a processamento de informação e vamos jogar ao contrário. Que nem nome de empresa de informática brasileira dos anos 80. Era CompuMicro, Infobit, Byte Data. Escreve num papelzinho e pede pro cachorro sortear. Bom, em 62 não era tão genérico esse nome, né? Foi um dos primeiros a fazer isso. Começaram a criar uma empresa que eles pensaram em fazer uma empresa para fazer desenvolvimento de sistemas. O que você acha do nome? Eu gostei desse nome, Empresa de Desenvolvimento de Sistemas. Ficou legal. Vamos lá, voltando agora a um pouco de história. A primeira implementação do que a gente chama de banco de dados foi o tal do modelo navigacional. Essa palavra não existe na língua portuguesa, eu estou inventando palavras agora, mas não deu para traduzir. Que foi implementado em COBOL, né? Só para lembrar para vocês, né? Porque era a linguagem de programação do propósito. E agora sim, eu espero que o Ricardo agora coloque aquelas músicas de pedido, hein, César? Ah, sim. Fazer aquele pedido assim, vou fazer como uma corrente para frente. Por favor, gente, encarecidamente, na hora do retrocomputaria, pelo menos eu peço que pare de dizer que COBOL é bom pra banco de dados, gente. Por favor, COBOL nem sabe o que é banco de dados. Cara, COBOL não sabe, COBOL não quer saber, não é problema dele. COBOL era famoso, era o que tinha, né? Agora sim, vou terminar do momento apelo do retrocomputaria. É o seguinte, o modelo navigacional era um modelo que assim, lembrem-se, por mais que você queira, talvez vocês que vivam no mundo dos unicórnios cor-de-rosa e arco-íris, os registros do banco de dados não são colocados em ordem sequencial, eles são colocados na ordem que eles chegam. Então, se você tem que acessar a informação de alguma maneira que faça algum tipo de coerência, você tem que fazer algum tipo de ligação entre elas. O modelo navigacional era isso. Em cima do índice que você tinha, que poderia ser, por exemplo, nome ou telefone da empresa, ou a palavra que associa todos os dados que você tem para transformá-los numa informação, você registrava em cada registro quem era o que vinha na frente e quem era o que estava atrás. Fim da história. Isso é o navegacional. Bem simples. E o modelo navigacional era muito típico, assim, é um modelo muito típico do mainframe, né? Até pelas próprias limitações do mainframe dos anos 60 e 70. Né? Em termos de poder de processamento, entendeu? Não, mas não era isso. Não era o poder de processamento. Era o poder de processamento que você tinha que dividir com todo mundo, porque era time sharing, então... Né? Não era assim, era de todo mundo. E tem outra coisa, esse troço também é muito parecido com o sistema de fita, né? A diferença é que a fita não tem que ficar girando, feito louca, apurando o teu registro. Não. Em resumo, a tecnologia avançou, porém o modelo não foi mudado. Não, esse modelo... existem aplicações que rodam em batch, em mainframes até hoje, mas acho que isso aqui não é um podcast sobre batch. Calma, Beck, calma. Ainda bem. Mas voltando lá, assim, a evolução da tecnologia, né, trouxe as árvores binárias, as árvores hierárquicas, listas invertidas, e finalmente, no final da década de 70, pro meio da década de 70, começo da década de 70, para ser mais preciso, o tal do modelo relacional, que mistura duplas, que são blocos que contêm informação, a teoria dos conjuntos e uma linguagem de consulta desse tipo de coisa, que, por mais que ela sempre for, ela não é específica do modelo relacional, o padrão do mundo virou usar o SQL para acessar bancos relacionais. Para fazer uma outra linguagem, mas o padrão foi usar este. Claro, em cima disso, toda aquela parte... Posso uma pergunta de orelha aqui? Seria dupla? Dupla é um conjunto, é um grupo é um amontoado de coisas. Sim. Tá grosso modo, se pensar assim, em linguagem de programação, é uma matriz. A diferença é que ela é uma variável que tem coisas. Por exemplo, registro 3 da tabela de cliente. Vem o endereço, telefone, e-mail, essa coisa. Alguma linguagem de programação até implementam, por exemplo, Python implementa, e é legal que elas são read-only. Permite escrito. Se definiu, acabou. Para banco de dados tá bom. Mas voltando lá... Mas voltando lá, e o Juan vai concordar comigo, né? Em cima do SQL e modelo relacional surgiu toda uma ciência, quase religião, né, Juan? Normalização. Para erradicar a redundância de uma só. Se vocês acham algumas religiões ortodoxas e radicais, vocês não conhecem a normalização de base de dados. Aliás, normalização e o seu novo parente, a deduplicação, dedup, né, que a dedup é quando se fala em armazenamento em disco em storage,
sistemas são quase 2 buracos negros que você não sai de lá nunca mais. Você entra e nunca faz mais. Você começa na primeira forma normal e você tenta chegar na quinta forma normal em algum momento do futuro distante. Né? Já que a gente tá falando de religião, então seriam os dogmas do SQL. Por aí. Assim, e o lado bom da vida é que já que o mundo é redondo e dá voltas, o armazenamento ficou tão absurdamente grande, o processamento acompanhando esse tipo de coisa, que garantia ao pessoal cometer a heresia de começar a falar em bancos de dados em de redundância, que é o tal do Nirvana do NoSQL que nós vivemos no século XXI. É porque havia 2 princípios muito razoáveis que levaram a toda essa, digamos, radicalização e dogmatização da normalização, que é, primeiro, o armazenamento é caro, a gente precisa economizar. Segundo, ter redundância não é uma coisa boa, porque você corre sempre o risco de atualizar num lado e desatualizar no outro. Sim, e você não tem processamento para atualizar em todos os lugares. Aí, como tudo isso ficou mais barato, a memória, o armazenamento, o processamento começou a ficar mais viável, se relaxar um pouco essa religião, até que chegamos ao Nirvana, o NoSQL. Mas no final, a pessoa sempre vai precisar fazer aquela planilha para controlar melhor. O pessoal gosta de chamar banco de dados de pobre. Mas como isso aqui não é um podcast sobre banco de dados, pelo menos não no sentido ciência da computação da palavra, vamos voltar à nossa pauta. Nossa pauta vai agora lá nós paramos no SQL, lá no começo da década de 70, nós vamos agora falar do surgimento do banco de dados no microcomputador pessoal, mais precisamente, vamos falar do DBase. Vamos agora introduzir o terceiro componente do nosso Office de CPM. Quem lembra dos episódios anteriores, nós falamos do Roadstar, nós falamos do SuperCalc, e agora sejam bem-vindos ao DBase 2. E contar a história do DBase 2, que é muito, muito nobre, diga-se de passagem. Da nossa série Office antes do Office, né? Isso. Lembrando que naquela época ainda não existia PowerPoint, tá? Então não existe equivalente de PowerPoint lá da era clássica. Oh, glória a Deus! Parêntesezinho, eu acho que existia, depois eu quero comentar isso com vocês, fecha. Final da década de 80, Harvard Graphics, um dos primeiros a... Acho que tem coisa antes pra Apple II, hein? Eu vi umas paradinhas outro dia no YouTube que eu queria comentar. Então vamos comentar isso. Segue o barco. Não, Fantavis era de animação, não era de apresentação. Estamos aí no momento de corte. Vai lá, João, você agora pega o ano 78 aí, conta pra gente. Falou. O ano era 1978 e o motivo era bastante nobre, muito nobre. Um cidadão chamado Wayne Hatif. Nossa, estava trabalhando no laboratório de propulsão a jato, JPL, e começou a participar do bolão de loteria de futebol da firma. Isso sempre dá merda. O bolão. Isso sempre dá merda. O problema é que ele começou a achar que poderia ganhar bolão se pudesse cruzar os dados estatísticos das partidas para prever o resultado correto. Bastava armazenar os resultados anteriores e obter os palpites por meio de estatísticas e probabilidades. O raciocínio tá certo. Essa brincadeira ele fez num IMSAI 8080, que é o mesmo do War Games, né? Ou seja, foi um computador feito para fazer merda. Não, na verdade, ele... Na verdade, não tinha jogo, né? O Insight 8080 que ele usou é o Insight 8080 original. O Insight 8080 do jogo War Games é o Insight 8080 da segunda empresa chamada Insight. Já era bombado. É o Insight creme de avelã com cacau e o Insight raiz. É esse padrão aí. Só lembrando para os nossos ouvintes que não se tocaram, o War Games aqui a gente tá falando dos jogos de guerra mesmo. Aquele filme da década de 80 que a gente já falou em algum episódio aí sobre filmes. Em algum lugar, e quando a gente curtia a vida doidada. Porque como a gente falou lá naquele episódio, o garoto ficou fazendo merda de invadir o sistema porque o Insight não tinha jogos. Já que ele não tinha um Apple II, nem um Atari 8-bit, o coitado ficava invadindo sistemas. Pois é, coitado. Fight my shiny metal ass. Mas assim, o que o Wayne... O Wayne, ele aprontou, né? O Wayne com esse sobrenome impronunciável, o que ele aprontou? Ele pegou o conhecimento que ele já tinha, desenvolvimento do sistema do JPL, Laboratório de Propulsão a Jato, pra quem não sabe, é um laboratório do governo norte-americano, pra fazer uma joint venture entre a Caltech e a NASA, na verdade. Olha, foguetes. É o que eu gosto de fazer lá. Eles desenvolveram 2 sistemas em microcomputadores, não lembro agora de cabeça. Um era o Retrieve e outro o JPL Disk, que era para gerenciamento. Deve ser mini-computador. Mini-computadores eram extremamente populares na comunidade científica. Não. Porque... É Univac. Então era um main. Univac era main. Que assim, era uma ferramenta de análise e armazenamento de dados. Então ele pegou essa informação que ele tinha lá, já tinha aprendido um pouco de experiência e começou a escrever uma ferramenta. Ele escreveu
veio de banco de dados, que ele chamou com o nome de Vulcan, sim, de Vulcano, acho que ele era Trek. Foi a ferramenta do bolão. Como depois ele foi trabalhar em uma empresa, a gente acha que ele não conseguiu ganhar o bolão. Tá aí uma boa para futuro alternativo. E se o Wayne Radcliffe tivesse ficado rico com o bolão? Um banco de dados sairia na mão de outra pessoa. E talvez alguns anos depois. E provavelmente teria virado o dono do Spawn, caso do americano, sempre lembrando. Nós já citamos aqui, né? O banco de dados ele foi escrito em Assembly, foi escrito em 8080, foi escrito em Assembly de 8080 para rodar no sistema operacional chamado PT2, que era um sistema, era o sistema operacional de uma empresa chamada, sei que lá, Professional Technology, uma das 6.02 vezes 10 elevado a 23 empresas que faziam rádio, não pro ensaio, pro anterior, lá pro Altair. E que era o principal, e também esse cara era o sistema operacional do Sol 20. Alguma referência ao Sol Nacional? Não, era Sol porque foi em homenagem ao editor de uma revista da época, era o Solomon. Depois CPMs à parte, 8 bits à parte. Em 80, aí uma empresa chamada Ashton Tate foi fundada, o George Tate e o Hal. Cadê o Ashton aqui? Não existe. O Ashton foi um nome para que soasse bonito o nome da empresa. E aparecesse na primeira página da lista telefônica. Claro, também é principal. Se aqui você reparar, o Ashton aparece uma sopa de letrinhas do nome do segundo sócio. Do Lashley. Porque ficaria feio pra caramba se fosse Lashley Tate. Lashley Tate. É um nome legal pra um laxante. Lashley Tate ia ficar feio. É um nome legal pra um laxante. Pois é. E assim, eles licenciaram, né, conversaram lá com o Wayne, pegaram o Vulcan, foi trabalhar também pra eles nesse projeto, o lance do bolão não rolou, deu ruim. Eles portaram o Vulcan, o Spock, pro CPM e o rebatizaram com o nome de The Base. Então, existia uma empresa que tinha um produto chamado Vulcan e também ganhou, que pena. E ganhou um sufixo 2 porque acharam legal que fosse a segunda versão. Nunca mais enganação, que nem o nome da empresa. Não, na realidade, não, mas na realidade o Vulcan é o The Base 1. Algumas pessoas consideram o Vulcan como The Base 1, mas... Como oficialmente The Base 1 nunca existiu, então segue o jogo. O Vulcan é o Apple. Isso foi 80, né? The Base 2 pra máquina CPM. Em 81 eles anunciaram a versão do The Base 2 pra IBM PC. Lembra-se que em 81 a IBM ela jogou nas lojas o PC dela, mas só chegou em 82 o The Base 2 pra IBM PC. Em 83 eles fizeram um trocinho legal chamado The Base 2 Runtime. O lance do The Base 2 Runtime era que ele permitia a execução dos aplicativos escritos The Base 2. Calma, a gente já vai explicar esse lance de aplicativo e programa escrito. Aliás, Giovanni, só um parêntese, é importante a gente lembrar nesse ponto que o DBase tinha 2 modos de operação. Vamos falar isso, vamos aproveitar. Assim, já que estamos aqui, vamos aproveitar, até porque a gente ganha tempo lá na frente. O primeiro modo é o modo operativo normal, você abria o programa e operava, né, dentro da linha de comando do próprio programa. Fazia o que você tinha que fazer. E tinha menus, você tinha opções para inserir coisas, você podia criar índice, opção de manutenção, O segundo método é o método programado. Você programa para ele, né, na linguagem de programação específica dele e faz a mesma coisa e mais o plus. É diferente, por exemplo, que apesar de você ter hoje, assim, todos os bancos, até os bancos de dados, de maneira, você pode entrar no banco, fazer operações dentro do próprio banco, isso se manteve, havia uma diferença que hoje em dia, praticamente, você só entra no banco de dados para fazer uma operação externa ao banco, para fazer uma manutenção. Você não insere dados no banco diretamente. Você não abre pode fazer, mas é muito caro, é muito perigoso também. É só naquela hora da gambiarra. Nossa, um erro aqui, tem que editar um registro na mão. Você não vai inserir, né? Você vai consertar. Mas na época não era pra acontecer, mas acontece. Mas no caso do DBase, eram 2 maneiras válidas de se alimentar o seu banco de dados e não havia nenhum problema nisso. E como ele tinha esse... Fechando parênteses. E como ele tinha esse modo de programação, né, essa linguagem interna, você poderia fazer pequenos aplicativos, menu de inserção, validação do que foi inserido, telas bonitinhas, fazer um módulo de relatório, esse tipo de coisa. Se a secretária achou o menu original dele tosco, tudo bem, faça o seu próprio. Por aí. E por que fazer esse runtime, né? Porque é o seguinte, o DBase era caro, acho que era em torno de $700 o custo da compra dele. Em 82. E o runtime, até para hoje em dia ainda é caro. E o runtime é que você comprasse um DBase mais barato só para rodar as aplicações num cliente seu ou no outro computador da firma.
nenhuma. Aliás, tinha uma curiosidade do DBase com relação a esse lance de valor e principalmente a parte de você poder fazer o refund caso você não fizesse. Alguém lembra dessa história? Eu não sabia disso, mas mesmo porque a gente só tinha versão pirata, né? É verdade. Ele vinha 2 disquetes, um com uma versão limitada e outro com um lacre dentro do lacre com a versão definitiva. Você podia começar usando a versão limitada, não sei se a limitação era em número de registros, tamanho do arquivo, etc. E se você não gostasse, você podia devolver a versão lacrada e da que estava lá, que foi devolvida lacrada, você recebia um reembolso integral do valor pago. E não valia soltar o Miguel, olha, não veio lacrada a minha. Era uma degustação. Em 84, eles lançaram finalmente uma versão específica para o PC da IBM, ao qual ganhou o nome de DBase 3. Agora, só um parênteses, que isso tem no tópico de, nem no tópico de DBase, no tópico da Aston Tate, dentro da Wikipedia, eles falam que o código em assembly do DBase 2, ele foi transformado num conversor por máquina em C. Deve ter gerado um código bagabilhoso. Eu acho muito difícil uma coisa que preste ter sido o resultado de você fazer conversão automática de assembler para C. Cá entre nós. Tá lá, principalmente assim, na época. Tá lá e com a inscrição, faltam citações. Eu vou deixar aqui porque é interessante a gente contar histórias e divulgar as lendas urbanas para nós. E eu acho que ia ficar uma meleca horrível, né? E a meleca horrível, né, na história do DBase viria mais tarde. Não foi o DBase 3. O DBase 3 ainda prestava. Eu lembro que eu usei e continuava sendo bom, assim como o DBase 2. Um pouquinho mais pesado só. Ela do bom que ele talvez permitia. por causa desse artifício. Não, é porque também eles usavam mais memória. E assim, e com o lançamento do DBase 3, né, esse produto ele passou a integrar a trinca do Office do MS-DOS, ou do PC-DOS. Antes de existir esse conceito. Junto com o WordPerfect, que no Brasil foi o WordStar, e o Lotus 123. Que defenestrou do Mindshare tanto o SuperCalc quanto o VisiCalc. E o WordPerfect defenestrou o WordStar. Isso. Se vocês querem saber o motivo, ouçam nossos episódios sobre planilha e sobre consulta de texto, tá? Que a gente vai falar, não. Talvez o mais importante seja isso. O DBase foi talvez o único produto que fazia bem a transição do CPM pro MS-DOS, né? Entendeu? As outras planilhas não conseguiram e o WordStar não conseguiu. Tudo bem, no Brasil no Brasil ele conseguiu, mas é por outros métodos. Isso foi por outros motivos. Métodos transversos. Não, porque o WordPerfect não era conhecido no Brasil e as grandes vantagens do WordPerfect eram mais relacionadas para quem escrevia em inglês, corretor ortográfico e essas coisas assim. Então... é verdade. Assim, se a gente, voltando rapidamente ao episódio de texto, se lembrar que a questão do corretor ortográfico só passou a entrar na agenda de quem comprava editor de texto na prática com carta certa. Isso lá no PC? No final da década de 80. Isso. Embora a gente saiba, e o PK3000 vendeu muito pra histórias de advocacia e tal, porque conseguia escrever petição e não petical, mas na prática só carta certa, mesmo que a gente conseguiu pra discussão de você ter um corretor ortográfico em português, etc e tal. O Apple Works, acho que ele tem um corretor ortográfico em inglês. Posso encarnar o Ricardo aqui? Vai. Pra quem não está aqui hoje. Não esqueça que os MSX, o Expert e o Hotbit também tinham acentuação em português. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Fim do parênteses, Ricardo. Ricardo vai me odiar agora, mas tudo bem. Melhor, os MSX tinham acentuação em russo e em coreano. Não, em japonês, em árabe. Pronto, fim do parênteses. Ricardo vai odiar a gente. Continuando. Voltando aqui, nós paramos em 85, né? Já a hegemonia da Aston Tate no mercado de banco de dados. Literalmente, falar banco de dados em PC era falar DBase 3. Tinha uns concorrentes rodando, assim, orbitando a Aston Tate, mas assim, eles não chegavam sequer a incomodar. Fazer um conselho, sinceramente. E como a gente já ouviu em vários episódios desse podcast, né? Sobre as empresas que sentam nos louros e acham que elas existirão para sempre. Tá cheias. Sim, a Aston Tate ela começou a comprar uma porrada de software. Nessa época ela começa a distribuir o Framework, que era uma ferramenta integrada, né? Vamos falar de software integrado em algum momento do futuro alternativo, talvez, entre outras coisas. E ela começou também uma parceria com a Microsoft. O ponto da SQL serve, né? Ela tá prometendo assim, no terceiro começou, o novo DBase, o DBase, ele vai ser um banco de dados melhor, ele vai ser mais rápido, mais eficiente, vai ter suporte SQL, ele vai se conectar ao Microsoft SQL Server. Uau, foi lançado em 87, caso alguém não saiba, tá para o OS2. Vai ter compilador embutido. Nota mental, lançado pro OS2, que roda no maravilhoso, que também foi lançado em 87, IBM PS2. PS2. Aliás, eu tô... Só maravilhas. Só coisa boa.
E agora vem a parte divertida, né? Porque ela começou a falar esse lance de que ia lançar a próxima versão do DBase em 86. Alguém sabe em que ano foi lançado o DBase 4, hein? Em 88. Versão 1.0. Mas, e não é só isso. E não é só isso, né? E todo Não mundo bastava sabe, só fazer. e todo mundo sabe que atrasos fazem as empresas gastarem milhões. Não é só E ficarem desesperadas e fazerem besteira. E por aí vai. E fazer um compilador que não produz o executável, mas sim um código objeto, que você tinha que utilizar uma biblioteca de execução. Coisa linda. Programou de qualquer jeito o tal do DBase 4, o programa ele era instável. E parece que quanto mais as pessoas começavam a usar o DBase 4, mais elas começavam a achar erro. E não tinha atualização para a internet nessa época. Amiguinhos, não tinha. Eu tenho uma lembrança do DBase 4, é que o formato do DBF dele era diferente do formato do DBase 3. Mas agora eu não conseguia. Eu não pesquisei essa informação, mas acho que era diferente. Eu lembro, sabe qual era a diferença? No DBase 2 e 3, cada tabela precisava de um arquivo, era um arquivo .dbf. No DBase ele 4, integra. Um arquivo, ele faz tipo um SQLite, né? tipo um .mdb do Access. É isso. Acho que até outra extensão, né? E também por volta desta época, a Aston Tate ela entrou na panaceia de lançar uma nova uma aplicação chamada Diamond. Seria acho que um software integrado, revolucionário, que iria levar todo mundo ao paraíso e parará, papá. Isso já em 1990. Era uma ideia muito da época, né? Assim, final dos anos 80 e início dos anos 90, a questão teve um certo momento que se acreditava, pelo menos em certos círculos, que o software integrado era o caminho. A verdade é a vida. Isso. Tudo bem, se você for olhar, na verdade, a partir do momento em que tanto o Windows como o macOS passam a ter maneiras organizadas de você transferir informações entre aplicativos, meio que sumiu a moda, né, do programas integrados. Porque você não precisava mais ter tudo ali firmemente, fortemente acoplado, porque você conseguia ter uma maneira de programar, transferindo do programa para outro programa, a informação que você precisava. Object Linking and Embedding, lembra? No caso do o Windows, OLE, DDE, inicialmente o DDE, Dynamic Document Embedding, e depois o OLE, que era uma coisa mais sofisticada. E assim você poderia fazer um integrado com todos os componentes que você quisesse. Todos os componentes do Office que você quisesse, que na verdade foi na prática. E assim, nessa doideira que ela Aston Tate de vamos fazer o Diamond vai salvar a humanidade, vamos entrar no período de utopia e tudo mais, a empresa esqueceu da vida. Lá por volta do final da década de 1980, eles perceberam que perderam tempo e dinheiro, a coisa estava longe de se solidificar, e aí lá por volta dos anos 90 eles resolveram fazer. Corrigiram os bugs. Finalmente, ficaram 2 anos com o DBase 4.0 bugado na loja. O pessoal reclamando e xingando eles. E uma porrada que a versão corrigida, de gente devolvendo, né? No mínimo. O detalhe é que a versão corrigida só corrigiu os bugs, não corrigiu as promessas não cumpridas, tipo, vou ter um compilador que vai gerar um executável. Não. Um problema de cada vez. Você já viu correção de bug que corrigir Vaporware? Isso ficaria talvez pro DBase 5. Aquele que nunca aconteceu. Não pela Aston Tate. A versão específica do DBase, que tinha conexão com a SQL, que era DBase SQL Server, Microsoft, que foi lançada, mas ninguém quis usar, porque o cara tinha que comprar o DBase. Na época a rádio era caro, o cara tinha que comprar um servidor. O servidor tinha que rodar o S2, tinha que comprar o SQL Server. E o S2 não era o sistema operacional mais popular do mundo, no micro que não era nem de longe o mais popular do mundo. E não animou ninguém a tal feito. E nesse período que aconteceu com todo o pessoal que precisava usar o computador, realmente os desenvolvedores, né? Vamos experimentar a concorrência. O que a concorrência está fazendo de legal? Nota mental, isso aí é impressão minha ou eles quiseram forçar a barra para dever ser o killer application do S2? Não, ele não era o DBase, seria o SQL Server. O SQL Server. Na década de 80, iniciou-se o processo de que todo mundo resolveu fazer um banco de dados relacional em SQL. A Microsoft também entrou nessa e pegou a Aston Tate de otária. Assim, mas vamos encurtar um pouco a história da Aston Tate? Sim. Depois de toda essa maluquice, em 91 ela foi comprada pela Bolland, lá pelo nosso porque ela tomou Philip muito da tarraqueta nessa história toda, obviamente. Nosso querido Philip Kahn tinha também um concorrente, que era o Paradox, que já vou falar dele, comprou a Aston Tate. E guarda essa informação. Vamos agora seguir para concorrência. Enquanto o DBase era o bambambam dos bancos de dados, antes deles entrarem naquela lambança gigantesca do DBase 4, o DBase 2 e 3, ele estabeleceu um ecossistema, a linguagem de programação dele era uma linguagem que os desenvolvedores tinham tanto respeito quanto qualquer linguagem, por assim dizer.
no C1 Pascal. Ela era razoavelmente fácil de aprender, e como se ela já era integrada com a base do banco de dados, te poupava de fazer a rotina do banco de dados. Então você podia se preocupar, ele já poupava o que hoje nós chamamos de modelo, né? Deixava o programador fazer só o controle e a visão. Lembrando que nessa época um programador teria que resolver tudo, inclusive as rotinas para acessar a base de dados, seja lá ela qual fosse. Isso era poupado, de certa maneira, se você usasse a linguagem de programação do DBase 3. Então, o programador ganhava tempo, né? Ou seja, ganhava tempo para fazer caquinha em outro lugar. Só tem merda! Ou então, pra, enfim, de repente pegar outro job e fazer 50 coisas ao mesmo tempo. E entregar 43. Entregar 43. Tá, claro, faz parte. Capaz do programador fazer isso. Mas assim, todo mundo já tinha percebido, talvez menos a Ashton Tate, que o ecossistema que ela tinha criado era gigante e, inclusive, era muito maior do que ela conseguia gerenciar. Estava muito além dela. Mas acho que ela estava disposta a tentar gerenciar esse ecossistema. Um exemplo que teve curioso nessa época é que a Ashton Tate ela comprou o produto, uma cópia de DBase feita para Macintosh, a qual ela chamou de DBase Mac, que é uma versão específica do Macintosh. Mas é claro que as relações não foram assim tão harmoniosas entre a Ashton Tate e suas pretensas concorrentes, né? Né? Hora da treta. É treta, vamos aqui falar de treta. Só vou passar muito rapidamente, já que a gente já falou disso, né? Já lembramos dessa história do modo interativo e modo para programação, vocês já estão sabendo. Usinhos para fazer coisas, no outro escrevia coisa do tipo @1,16 velho ao seu PC. Fecha aspas. E entre tudo isso, nós vamos pegar um programa específico. Sim. E alguns vão lembrar, alguns nesse momento já estou vendo as lagriminhas nos olhos de alguns. Verterão lágrimas e coisas assim. Meu velho conhecido. Aquele cara que resolveu cumprir a promessa não cumprida da Ashton Tate antes mesmo que a Ashton Tate fizesse essa promessa. Pensasse em fazer promessas. O Clipper foi criado em 85 pela Nanter Corporation e ele fazia coisa muito simples. Ele substituía o modo programado do DBase 3 com uma vantagem. Ele produzia um executável para MS-DOS, funcionava sem necessidade de ter o DBase ou então o runtime externo. Ou seja, o programa era autocontido. E você manipulava arquivos .dbf às bases de dados do próprio DBase. Inclusive, os disquetes e a documentação das primeiras versões eram bem explícitas, diziam claramente DBase 3 Compiler. Marca registrada. E, aliás, o próprio processo de compilação, você compilava o Clipper, o seu PRG, agora pessoas chorando de saudade, compilava o seu PRG, depois você utilizava um processo de link edição com a parte do runtime para gerar o seu executável. Tinha na época o RT-Link, que era o que fazia a melhor link edição, acho que ele arrancava aquilo que não era utilizado no programa, que era a forma de você conseguir ficar no 640K da limitação da MS-DOS. Lembrando aí que em 85, a questão da expansão além do 1 mega na memória do PC ainda era uma zona confusa. Era. E 640K era tudo que você ainda precisava utilizar. E muitas vezes era o que você tinha na mão, né? Porque era máquina de 1 mega e sai muita máquina com 1 mega. E muitas vezes, máquina com 2, 4 mega, você tinha que ficar, muitas vezes, brigando com os gerenciadores de memória. Na verdade, sim, falando em XT, elas nem saíam. Era 1 mega, uma placona que tinha 640K, mais os 300 e poucos K que ficavam lá disponíveis para caso você conseguisse usar, e acabou. Pior dos casos, você teria um PC, um XT com 640K exatos, ou pior, 512. Aliás, parêntese, para quem não leu, eu recomendo muito que leia o último texto de Jimmy Maher, em que ele fala justamente sobre os famosos 640K e como, no final de contas, e uma coisa que alguns vão chorar de raiva aqui, como jogar no PC significava brigar MS, XMS, muito mais do que a maioria das pessoas usavam o PC como ferramenta de trabalho. Né? Se alguém não leu, por favor, leia. Velho é bom caixa parênteses. O Juan tava falando alguma coisa. Tava falando do campo de batalha que era config.sys AutoExec. Nossa. DOS igual a High.mb, assim. O MB, High name, 386. Opa, agora fechamos o colchete. E voltando aqui, agora é um chute meu. Assim, não um chute, fala assim a verdade. As versões do Clipper, elas eram feitas em temporada, né? Era Summer, alguma coisa, era Winter, Autumn. E a mais conhecida, a última a sair nesse padrão, e talvez a mais conhecida, e talvez ainda mais utilizada no Brasil, né? Que foi mais, não, que deve ser mais utilizada no Brasil, é o Clipper Summer 87. Levante a mão quem usava os livros do Antônio Geraldo da Rocha Vidal como referência. O Zé Ramalho também tinha livro de Clipper? Não tinha? Acho que tinha. Mas Zé Ramalho, não. Peraí, Zé Ramalho é o cantor. Filha de gado, povo marcado, povo feliz. Era isso.
alguma coisa Ramalho. O Zé Ramalho era programador de Clipper? Não, tinha um Ramalho que tinha livro sobre Clipper. Eu acho que é José Ramalho. Esse é. Eu acho que é o Ramalho. É José também. Zé não era, com certeza não. Não. E assim, já falamos aqui, o advento do Clipper permitiu o surgimento de todo um ecossistema de empresas que forneciam soluções de, agora entre aspas, informatização, personalizadas com 4 aspas e de baixo custo uma aspinha só. Para pequenas e médias empresas, né? Aquilo que a gente conhecia nos 80 e 90 como sisteminhas de Clipper. Nossa, fiz muito disso. Sabe quando você vai num pequeno comércio e a tela do caixa tem aquele negócio tudo quadradão, uma tela que normalmente de fundo azul, com umas letrinhas de DOS, de PC, de VGA, com fundo azul, que a pessoa vai digitando os itens da compra. Essas telas muito provavelmente são de DOS e muito provavelmente foram feitas em Clipper e é bem capaz de ser a versão Summer 87. Ainda hoje. É, muito bem capaz. Você vê isso muito em estacionamento, papelaria e coisinhas pequenas assim em geral. Loja de 99. Essa tá em chinês, tá em Clipper. Mas voltando Mesmo agora. que o hardware ainda não seja o mesmo daquele tempo. Não, pior. Aí tem aliás, virtualização. Exatamente. Aliás, e aí vai um país antes, o Clipper Summer 87, eu acho que ele acabou impulsionando o mercado de 2 maneiras. 2 lados. Primeiro, muitos programadores entraram no mercado a partir da programação ou da manutenção e atualização tal de sisteminhas em Clipper. E muitas pequenas e médias empresas formatizaram e passaram a ter a necessidade de computador e comprar um computador e instalar no computador e aí passaram a demandar manutenção e tal a partir da utilização de sistemas Clipper. Então, no caso do Brasil, eu acho que isso é muito importante, que você abriu-se um campo dos programadores e muitos programadores passaram a viver disso. Provavelmente não ficou rico, mas certamente todos eles conseguiam pagar as contas. Ou conseguiam vender o almoço para garantir a janta. Isso. Ou conseguiu pelo menos sobreviver, ou então fazia um bico fora do horário de trabalho, complementava a renda. E muitas pequenas e médias empresas que não viam a necessidade de ter um computador, passaram a ver a necessidade, passaram a comprar um computador e aí passaram a demandar também, inclusive, manutenção, a partir da utilização de sistemas em Clipper que resolveu o problema delas. Com uma grande ajuda do mercado cinza de PCs e componentes de PCs contrabandeados do Paraguai. Que era justamente a era de ouro do mercado cinza. Então, automatização... E que em algumas vezes também era fornecida pelo próprio desenvolvedor, ou pelo parça dele. Ou então, contrário das vezes, o cara que montava o computador conhecia o desenvolvedor, aí ele montava o computador com as peças que ele trazia do Paraguai, né, montava o PC, montava o XT, o AT, sei lá, e já aconselhava, já colocava o amigo dele que era programador na roda para fazer o sistema que a loja precisava. Né? E isso é uma força na informatização da pequena e média empresa brasileira. Assim, que deve ter sido muito parecido também no resto do mundo. Até porque você conseguiria desenvolver um sistema com baixíssimo custo de Clipper. Mas seguindo aí, eles lançaram o Summer, que foi um sucesso, vendeu mais que pão quente. Em 90 resolveram fazer tudo aquilo que todo mundo que entrou na década de 90 resolveu fazer, né? Atualizou o Clipper, agora ele deixou de ser uma temporada, ele passou a ser o Clipper 5.0, até para indicar que ele estava crescendo, ele já era grandinho, e uma coisa que eles fizeram com o Clipper 5 foi se afastar um pouco do DBase. Eles começaram a introduzir coisas que, assim, você poderia pegar um programa de Clipper Summer 37 e rodar dentro do DBase, que transformava o DBase numa espécie de IDE de desenvolvimento. Eu acho que até o Juan deve ter cansado de fazer isso. Sim, pode dizer que sim, Juan, te deixa. O Clipper 5 ele foi mais ou menos o que o DBase 4 foi para Stone Tate, né? Talvez de maneira não tão catastrófica, mas tipo assim, o pessoal não foi nesse novo barco com a mesma sede ao pote que no ecossistema do Clipper até o Summer 87. Ele tinha um modo interativo, tinha uma orientação a objetos meia boca, a linguagem dele divergiu da linguagem do DBase 4, não era mais a mesma coisa. Estava começando aí pro C, se fala a memória, algumas estruturas de dados muito próximas do C, mas o principal é esse, né? Ele, como tudo aquilo na década de 90, tinha orientação a objetos. A buzzword, temos que implementar a buzzword. Sim, e aliás, eu sempre vi essa história e eu nunca consegui achar a informação. Eu achei um blog que fala de Clipper, é o vivaclipper.wordpress.com, e vamos deixar no show notes literalmente a página que está sendo explicado, a class data, que é a estrutura de classe do Clipper. A memória que eu tinha disso, eu cheguei a desenvolver alguma coisa em Clipper 5 alguma coisa, mas os neurônios já foram consumidos há muito tempo.
Garbage Collection mandou o neurônio lixo. Ah, sim, eles estão sendo usados pra fazer memes de internet agora. E em 92, né, a Nantucket foi comprada, quer dizer, o caso do Clipper foi vendido com o Computer Associates, nossa boa e velha amiga CA, e passou a chamá-lo de Clipper, quer dizer, CA Clipper. Um pouquinho de alguns anos depois, aí assim, tô falando já quase no nosso ponto de corte, a CA resolveu empacotar o Clipper numa solução chamada Visual Objects. Aí ele criou o Visual Objects for Clipper, que é você permitir que vocês criassem aplicações em Clipper para Windows, que elas seriam muito rápidas, tão rápidas quanto programar em C, mas sim, e que você não precisava se preocupar e aprender a fazer um programa em Windows, o programa rodaria automaticamente. A grande verdade é que a maioria dos programadores descobriram duas coisas. Primeiro, que o programa que eles rodariam em Windows era literalmente o mesmo programa em DOS, com a mesma diferença de uma janelinha do Windows, ao invés de estar rodando em tela cheia no DOS. E dois, que eles teriam que reaprender totalmente o Clipper para poder fazer aplicações realmente com cara de programa Windows. E aí, nessa época, esses programadores levaram aquele sisteminha de incluir, editar, procurar, apagar, relatório, manutenção, saída, para Visual Basic. Tava mais fácil. Tava na mão. O back-end de Access. Não, existiam plugins, inclusive pro Visual Basic 1 e 2, que não tinha suporte ao banco de dados, que a Microsoft não levava nenhuma fé no Visual Basic, não botou o suporte ao banco de dados nele. Mas você tinha de terceiros uma extensão para você usar a DBF dentro do Visual Basic. Eu só fui pegar o Visual Basic na era MDB, eu não sabia disso. Acho que eu tinha um VBX que conectava com o DBF. Assim, a gente falou que ia ter treta, não teve tanta treta assim, né, César? Agora vem a treta. A gente falou assim, é uma mini treta, agora começa a treta de verdade. Na verdade, nem chegou a treta, porque na realidade o Clipper ele não competia diretamente com o DBase em si. Até porque o computador. E você precisaria ter um DBase instalado em algum lugar. O pessoal acabava tendo que ter os dois, que usava o DBase para fazer manutenção, usar o DBU. A DBU, Juan, que era aquele browser. Lembro. Era o DBU, aquele browser. Alguém vai me corrigir se eu estiver errado. Você rodava isso com comando dentro do prompt do DBase, é isso? Tô dentro enganado. do browser rodava o DBU, que era tipo um browsing do DBF. Permitia que você fizesse. Transformava todo o DBF numa planilha. Você conseguia fazer edições mais rápidas. O Clipper, antes do 5.0, ele praticamente ajudava a vender o DBase 3. Sim, tecnicamente sim. Porém. Porque na prática do. Enfim, mas não é o caso agora. E uma raposa no meio do caminho. Opa. E não era o Foxhound. Não era o Foxhound. Não era o Firefox. Fox Software. Não era a Fox, canal de televisão. Não era o Fox Model, mas era o Fox Software. Firefox é panda vermelho, não é raposa. Só pra avisar. É outro animal. Mas a Fox Software passou a comercializar um produto chamado Foxbase. E assim, era um concorrente do DBase, assim dizer. Assim, vamos complementar com uma informação interessante, né? Lá pro final da década de 80, todos os fabricantes que orbitavam a Aston Tate, donos de DB, ferramentas e companhia, como a própria Fox Software, a Nantucket, que fazia o Clipper, a Alpha Software, a Database de Advisor, Magazine, nossa, que nome gigante. A o SBT? O que o patrão fazia com o DBase? Era o baú? Não sabemos. O baú de dados. Eles se juntaram. Quanto vale pro arquivo? Depois da minha péssima imitação de Silvio Santos, continua. Vamos lá. O SBT se juntaram em uma espécie de consórcio. As empresas que tinham um modelo de negócio parecido, um público parecido, resolveram, olha, nós temos uma coisa aqui que a gente precisa tomar conta antes que vire bagunça. E formaram esse consórcio. A ideia deles era padronizar a linguagem do DBase 3, assim como o Basic, o C e o Pascal são padronizados em algum lugar. Pede que outros fornecedores criem extensões malucas que vão zonear o mercado. Sim. Eles pensaram nesse tipo de coisa e iriam fazer uma especificação na IEE, na I3E, e já iriam chamar isso de um padrão X-Base. E olha só que legal, mano, eles foram legais, eles foram massa. Eles chamaram a Aston Tate para participar da iniciativa. Olha aí. E aí a Aston Tate pensou. Pensou assim, peraí, como assim? Vocês estão fazendo uma cópia e chamaram a gente? O negócio é meu. E vocês estão querendo... Vocês vão padronizar? Que porra é essa? Vaza. E a Aston Tate fez o que qualquer empresa que dá uma resposta dessa faria. Qualquer empresa barraqueza faz. Ela processou a Fox Software. Chama os advogados pra entrar em campo. A Fox Software foi muito cara de pau, né? E não só isso. Não, eles assim, todo mundo se juntou pra fazer um troço, né? Chamou também uma das donas do produto, que seria mais sacanagem ainda, né? Vamos fazer a parte, não chamou? Queremos que você participe. Até porque fazia sentido, porque na verdade
já existia um padrão, que era as pessoas procurarem compatibilidade com o DBase 3. O padrão já estava lá. A diferença é pegar esse padrão e formalizá-lo, ao contrário de ser um alvo que depende do bom humor da state. E aí é melhor pra todo mundo, o mercado sabe mais ou menos o que é que vai acontecer. O mercado então fica mais seguro e tudo mais. Mas a State chamou os advogados. O que ela chamou os advogados? Ó, processa aqui, ó, uma lista aqui pra processar. Essa tal de Fox Software aqui e também processa essa tal de SCO aqui. Por que essa foi processada? Ela distribuiu o Foxbase Plus pra Xenix, do Unix, e acusando de violação de propriedade intelectual. O DBase é nosso, primeiro ninguém tasca. Isso foi... Agora pergunta, essa alegação de propriedade intelectual procede? O troço foi em julgamento, e aí? Lembra que a gente falou de NASA um tempo atrás, do Laboratório de Propulsão a Jato? Pois bem, o JPL é uma joint venture da NASA, que é um órgão federal do norte-americano, com a Universidade da Califórnia, né? Isso. É isso? Caltech. A Caltech, que é... Instituto da Califórnia de Tecnologia. Pertence ao estado da Califórnia. São órgãos Público, correto. Então, a sentença do juiz foi o seguinte: Aston Tate, você tá louca. A propriedade intelectual. Produto, fala aí. O seu produto é baseado em produto de domínio público porque feito pelo governo, o Vulcan. Então. Opa! Casa caiu! Então, pela lógica. Como assim vocês têm propriedade intelectual pra uma coisa que não é de vocês? Detalhe que isso aconteceu na época que a Axon Tate já tava mal das pernas. Isso já pra 91. Isso assim foi um dos cravos do caixão. Quem diria que foi uma raposa que bocanhou a Axon Tate? Ela, assim, fala em memória, ela perdeu o direito de dizer que o DBase era do domínio público dela, e quando ela foi vendida pra Borland, eles não puderam vender o DBase, eles venderam só o produto, mas não assim, as patentes que talvez eles tivessem. Em resumo, isso se fudeu bonito. Por aí. E o que aconteceu com a Foxbase? Ele era um produto que batia de frente com o DBase, né? Apesar do Clipper que pegava assim meio de lado, uma proposta diferente, o Foxbase era o que o DBase era. Era um produto com um modo interativo, com a linguagem funcionando de maneira interna dentro dele. Ele funcionava muito parecido com o DBase, só que ele tinha uma coisa a mais. Ele tinha internamente um algoritmo de manipulação e de busca de dados super eficiente e super rápido, chamado Rushmore, a mesma montanha dos 4 presidentes dos Estados Unidos. Isso que fazia ele ser mais rápido que o DBase. Dizem as más línguas, é uma teoria bastante plausível, que foi o motivo pelo qual a Microsoft comprou a Fox Software no ano de 1992. Pra botar num tal de Access mínimo. Sim. Olha só, logo após o final do processo. O Rushmore foi usado no Access. O Access se beneficiou enormemente dos algoritmos internos do Foxbase, mas durante um bom tempo a Microsoft continuou vendendo os dois produtos, tanto o Fox Pro quanto o Access. Não, até porque o Fox Pro, né? Visual tinha nome pomposo, fora o Windows. Até porque na prática também acabavam atendendo a públicos diferentes, mas enfim, depois vai falar um pouco de Access em algum momento lá na frente, até pra entender um pouco o que o Access é, mas assim, faz sentido você manter o Visual Pro, eu acho, porque eram coisas diferentes. Não apenas. E também permitiu. Levou, mas esse cara ou então, de paranoia nessa história aí. Será que desde o início? Olha, o que dá a pensar é o seguinte: a Microsoft estimula a Aston Tate pra tentar fazer uma versão pra conectar com o banco de dados, pra ela se enrolar toda, né? Sim. E pra depois ela ficar de boa como suprema dona dos bancos de dados em janelinhas. Foi o que eu pensei. Rolou uma paranoia básica aqui. Não, mas da conspiração. Mas tem uma diferença que eu acho que... Eu não diria que é brutal, mas eu diria que no final de contas, fazer o Access atender um pouco o Visual Fox Pro não atenderia. O Visual Fox Pro, o Pro era pro programador e o Access era pro tiozão. Não, eu não tô falando isso. O Access permitiu o acesso aos bancos de dados relacionados corporativos. Ele servia de front-end. Coisa que o Visual Fox Pro não servia. Ele era as duas coisas. Ele tanto funcionava como cliente-servidor, como você ter um banco de dados baseado em arquivo. Isso eu acho, assim, e aí já antecipando um pouco a coisa que a gente tinha falado na frente, eu acho que isso acabou fazendo o Access conseguir espaço muito próprio dentro do mundo das aplicações Office, que também servia para isso. Muitos programadores acabaram, inclusive, usando Visual Basic e Access para acessar banco de dados corporativos. Mas, enfim, vamos voltar à pauta que a gente já voou. Vamos falar de Marvel agora de novo? Vamos, né? A gente tá sempre falando de Marvel aqui. Fazer o quê, A gente também falou de DC. Aliás, esse programa aqui novamente vai ter 2 personagens. Estamos falando do Tony Stark. Ué, mas a gente falou do Wayne antes, que era o criador do DBase. Sim, o outro tio do Bruce. O outro tio do Bruce tava. O Bruce usa o Bruce usa o DBase 3 na Batcaverna. Isso. Mas diga aí, o que a Marvel tem a ver com o Oracle Database? Já falamos da Aston Tate, vamos falar também de uma outra empresa que também vendeu
vendeu bancos de dados para PCs e, diferente da Stone Tate, essa ainda existe. A Oracle, caso a Oracle Corporation, e o seu produto Oracle Database. Isso aqui, ó, que fica no nosso parênteses, que o pessoal do Fire in the Valley usou entre os adjetivos para chamar o Larry Ellison, usou o adjetivo mercenário. Mas acho que isso é um outro filme. Mas vamos lá, isso aqui obviamente vai estar lá na página junto com esse podcast, né? Essa propaganda. Não, isso é um livro. Essa capa desse livro, melhor dizendo. E, Giovanni, pra quem não viveu o momento, e isso inclui inclusive eu, me traduza a simbologia dessa capa aí. Vai lá, César. Vamos lá, a capa é um livro. O livro chama-se de Deus e Larry Ellison. E tem um parênteses mais textozinho dizendo Deus não acha que é Larry Ellison. Nota mental, subtítulo, dentro da corporação da Oracle. É a história da Oracle. Exatamente, isso, dentro da Oracle. Mas enfim, né, Deus não acha que é Larry Ellison, ao contrário de Larry Ellison. Acha, tem certeza que é Deus. O ano você lembra da história da Stone Tate, o pessoal do JPL, Jet Propulsion Laboratory, pessoal do JPL, o Vulcan, do trabalho de programadores trabalhando dentro de órgão do governo norte-americano. Vamos agora falar em 77, o Larry Ellison. Aliás, o Larry Ellison é surfista, escalava a montanha, por isso que ele também é conhecido como Tony Stark. Ele trabalhou como programador em um projeto de outro órgão do governo norte-americano chamado CIA. Acho que esse aí dispensa apresentações, né? Também tem letrinhas. O projeto se chamava, adivinha, Oracle. Tá de sacanagem. E lá no projeto Oracle, ele travou contato com, maravilhado, duas tecnologias que ele conheceu ali. Todas elas desenvolvidas em laboratórios da IBM. A primeira era o tal do banco de dados relacional, e a outra, que servia a complemento deste, né, era a tal da linguagem SQL. Pronto, o círculo tá fechado. Por acaso estamos falando de DB2? Vou dar assim um apêndice rápido. Em 73, 72, não lembro agora, no pesquisador da IBM, ele desenvolveu a teoria do banco de dados relacional e, em seguida, desenvolveram uma linguagem chamada SQL, que permitia o acesso às informações armazenadas lá. Só que essa IBM, ela não teve tanto interesse nessa brincadeira, até que começou a ter corrente e ela lançou o tal do DB2, depois do Oracle Database. Nota mental, IBM sempre sendo IBM, né? Então o Larry Ellison, ele travou contato com o banco de dados relacional, com o SQL, ele acabou saindo da empresa e com essa ideia, nossa, vou fazer uma empresa, pegou essas ideias emprestadas, né? Vou fazer uma empresa para ajudar essas duas tecnologias e vou chamá-la de SDL. Não vou chamar de SDL, vou chamar de Relational Software. Não, vou chamar de Oracle. Acho que ele não era muito bom de chamar de nomes. E desenvolveram um banco de dados no SGBD chamado Oracle Database, versão 2. Opa. Também não tem versão 1, né? Não tem versão. E o objetivo principal dele era fornecer o Oracle Database para órgãos do governo dos Estados Unidos rodarem nos seus mainframes e nos seus minicomputadores. Sim, ele mandou proposta pra CIA também. Por que não, né? Tava lá dentro mesmo? Ele é cara de pau. Como é que é? Ele voltou pra ser, ué, você não tinha saído pra fundar? Eu falei, sim, agora vocês são meus clientes. Ele chegou com a armadura de homem de ferro lá pra se proteger. E, sim, ele tem uma citação pública que ele fala que ele chamou o Oracle de Oracle Database versão 2 porque ninguém iria comprar um programa da versão. É uma picaretagem recorrente, né? Isso tudo assim no final da década de 70 ainda, tá, gente? O nosso amigo Larry Ellison... Já que o jovem fez isso com computador, por que não fazer com programas, né? Lá por volta de 82, o Oracle Database, ele foi portado, tão recém-lançado, PC da IBM. Olha só. Por mais que todo mundo dissesse, fosse público e notório, que aquilo era completamente inútil, que o PC da IBM não tinha capacidade de rodar um banco de dados relacional, Larry Ellison / Tony Stark falou que vamos portar para esse hardware. No final das contas, o bicho era quase um demo. Nossa. A versão promo. E, nas palavras do próprio Ellison, o programa dele, o banco de dados, deveria ser o mais promíscuo possível, tinha que rodar em qualquer coisa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu falei 2 vezes uma coisa. Gente, eu sei. Gente, só pra deixar claro. Eu sei que existe o Apple 1 em forma de kit. Afinal, eu estava no programa do Apple sobre o Apple. Só pra deixar claro, é uma piada, tá, gente? Quem não entendeu a piada, não façam eu explicar uma piada novamente. Opa! Que beleza! A pessoa volta e baixa o episódio antigo pra entender. Retrocomputaria, vale por um bifinho. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente,
alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Se você tem interesse em ouvir a partir de um aplicativo do seu celular, nós estamos presentes em alguns diretórios, como Stitcher, iTunes, TuneIn, Pocket Casts e outros. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, converse com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.